Fala, meu povo, bom dia. São 11 horas e 26 minutos, quarta-feira abençoada com Deus. Estamos na véspera de Natal e amanhã é o dia. Hoje a família se reúne em casa para a ceia de Natal. Hoje é 24/12/2025. Mais um vídeo para o canal. E hoje eu venho trazer aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, os deveres conjugais. Os deveres conjugais. No versículo 1, diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sujeitai aos vossos próprios maridos, para que também se alguns não obedecem nem a palavra pelo porte de suas mulheres, ganhos sem palavra. Aqui é a palavra de Deus falando sobre os deveres conjugais. No versículo 2, considerando a vossa conduta casta e irrespeitosa. No versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, mas no inferior. No frisado dos cabelos, joias de ouro, uso de joia de ouro, na postura dos vestidos. Preste atenção, isso aqui é os deveres conjugais. Então,
a mulher cristã ela tem que ter o pudor, senta no banco da frente, nós que somos obreiros do ministério, senta lá em cima e a irmã cruza as pernas, a gente não pode nem espiar. Aí chama sensualidade. A irmã tem que ter o pudor e tem que ter modos para sentar. Não é usar vestido curto, apertadinho, não. Senta no banco da frente, aí cruza as pernas. Está provocando o quê? A sensualidade. Então a palavra de Deus está falando sobre isso aqui, os deveres conjugais. Vós, mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Agora aqui no versículo 4. Mas na beleza inferior, incorruptível, traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Versículo 5. Porque assim adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus maridos, a seus próprios maridos. E aqui no versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando Abraão de Senhor. Tá vendo? Hoje em dia, a esposa não quer obedecer mais o marido, não quer chamar ele de Senhor. Mas aqui a Sara está deixando o exemplo para as mulheres. Sara obedecia a Abraão e chamava ele de Senhor. E não de você. Ela está deixando um exemplo bom para as esposas. Obedeceu o seu marido e chamar ele de Senhor. Está aqui, ó, no versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas,
fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Nenhuma ameaça com entendimento, dando honra à mulher. Tá vendo? Aqui já fala sobre o marido, dando honra à mulher. Como vasos mais fracos, como aqueles que, juntamente com elas, sois herdeiros da graça, da vida, porque não sejam impedidas. Aqui a Sara está deixando o exemplo para as mulheres cristãs casadas. Está vendo? Ela obedecia a Abraão e chamava Abraão de Senhor. A palavra de Deus, ela doutrina as mulheres santas. Sara obedecia a Abraão e chamava-lhe de Senhor. É um exemplo que Sara está deixando aqui para as mulheres santas, mulheres casadas, servas de Deus. Então, deveria se igualar com a Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac. Está vendo? Sara, ela tinha o temor de Deus. Ela não chamava Abraão de você. Ela chamava Abraão de Senhor. E ela obedecia o esposo dela. E as esposas de hoje não obedecem os maridos, não chama de Senhor, chama de você. Mas não é assim. Sara está deixando aqui o exemplo para as mulheres cristãs que é casada, tem seus maridos, mas tem que seguir aqui, ó, entrar como a Sara está deixando. Obedecer a seu marido e chamá-lo de Senhor. É seguir o exemplo da Sara. Onde está escrito que a Sara chamava Abraão de você, de tu. Não, ela chamava de Senhor. Senhor é sinal de obediência
obedecer a seu esposo. Então Sara obedecia a Abraão. Tá vendo? O exemplo que a Sara está deixando. E agora aqui no capítulo 2, primeiro livro, 1 Pedro, aqui com o tema Deveres Cristãos, mas no versículo 22, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aqui ele está falando sobre os deveres cristãos. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. De 23, o qual, quando injuriava quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, que no madeiro, para que mortos para o pecado e pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Aqui já está falando Jesus Cristo. Jesus nunca pecou, e nem na sua boca houve palavras de engano. Então aqui no versículo 24, ele mesmo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que sejam mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque sereis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O Senhor Jesus Cristo, Ele levou em seu corpo e no meu
os nossos pecados, o seu e o meu. E pelas suas feridas fossemos sarados. Morrer para o pecado e viver para a justiça. Aqui é o deveres cristão. Mas o tema da mensagem, os deveres conjugais. Viu? São os deveres conjugais. Então a Sara aqui está deixando um bom exemplo para as mulheres santas que são casados, que têm seus esposos, obedecer seu esposo e chamar de Senhor. Está vendo? A Sara aqui obedecia a Abraão e chamava-lhe de Senhor. Mas as esposas hoje em dia, que não é cristã, que não é santas, vive lá no mundo de um pecado, aí xinga o marido de tudo quanto é nome, viu? Xinga de tudo que não presta, não obedece, não chama o esposo de Senhor. Mas a Sara está deixando exemplo para as mulheres santas, que são servas de Deus e tem marido. Sara obedecia a Abraão e chamava-lhe de Senhor. Então, eu quero, desde já, um Feliz Natal abençoado com Deus, aos seguidores do canal, com toda a família. Que Deus nos abençoe, que nos dê força para caminhar e que o Natal seja repleto de alegria, de felicidade e paz. Daqui a pouco vem chegando o ano novo, 2026. Viu? Então, hoje é o dia da família se reunir em casa para a ceia de Natal. Então, desejo aos seguidores do canal um Feliz Natal abençoado com Deus, com paz, com alegria, com saúde, sem confusão, sem briga, sem discussão, sem nada. Mas que seja um Natal abençoado com Deus. São os votos do presbítero Cláudio Gomes para os seguidores do canal. Então, se inscreva no canal PB da Espaço Cláudio Gomes com 2 S no final. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro para a salvação de muitas vidas, resgatar as almas das garras do adversário
e trazer para o reino de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, viu? Estamos nos últimos dias da Igreja do Senhor ficar aqui na face da terra. Então, que Deus abençoe. Muito obrigado. Deixe seu like para o YouTube e espalhar esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado. E até lá o próximo vídeo. Assim querendo Deus. Shalom. Fui!